Ai, gente, hoje o dia foi tão puxado. Boa noite, galera. Hoje o dia foi corrido, foi uma loucura. Eu já não achava nem onde estava aqui o botão do Instagram. Falei, meu Deus, perdeu, sumiu, cadê? Sabe o que é isso? Fim de ano. Fim de ano, correria, as coisas acontecendo, um turbilhão de compromissos, de sensações. Galera, encerrando ciclos, né? Você vê, olha, esse ano nem começou, nem aconteceu, já tá acabando, um monte de coisa nova, um monte de novidade, de desafios para nossa vida, mas algumas coisas levando à normalidade, né? Então, por exemplo, a gente já tá naquele compasso de espera, de encerramento, de fim de ano, das coisas acabando, ano letivo encerrando, né? Então acaba que a gente. Opa, a Caroline tá entrando aqui, deixa eu já aceitá-la. E aqui que mescla, né? Esse novo normal com o velho normal. Você começa a pensar já em fim de ano, na família, encerramento de curso para uns. Por falar em encerramento de curso, gente, deixa eu abrir meu coração com vocês. Carol, peraí, eu já falo com você, querida. Tá. Hoje foi dia da conclusão do curso da Catarina. Catarina hoje apresentou o TCC dela, defendeu a tese dela, o trabalho de conclusão de curso acadêmico. Eu assisti agora à tarde. Ai, eu sou mãe coruja, muita emoção. A exemplo da Carol que está aqui, Catarina tirou 10, arrasou, arrasou. Gente, isso é coroação do esforço, da dedicação, aqueles empurrãozinhos que a mãe dá, sabe? Às vezes tem que empurrar mais, às vezes tem que empurrar menos, mas enfim, é isso. Orgulho, família, é tudo de bom, tudo pra gente. Bom, a gente vai entrar daqui a pouco no nosso tema, porque antes eu também vou falar de uma outra pessoa que ficou mais experiente ontem e muito mais experiente no direito a cada dia que passa. A gente tem aqui aquele compromisso, né? Sempre divulgar conhecimento, trazer as coisas que estão acontecendo. E eu queria relembrar para vocês que não faz muito tempo, a gente falou um pouquinho aqui, eu e a Janine, daquelas regras trabalhistas, aquela coisa toda, né? Transição, suspensão de contrato de trabalho e tal. E a Janine, que está aqui, que já nos ouviu, olha, aplausos para a Janine, tudo aquilo que a gente conversou, que vinha falando das regras, de como aplica o fundo de garantia, de o INSS, paga, não paga, o 13º, quem tem, quem não tem. Olha, saiu uma nota técnica da Secretaria do Trabalho, validando a nossa... Bom, agora eu vou pegar carona na interpretação dela, né? Validando a nossa interpretação, deu tudo certo, tá? A gente está orientando bem nossos clientes, nossos amigos, o pessoal que está tirando dúvidas com a gente. Então, aí, ó, hoje foi dia de gol, viu, gente? Foi dia de gol, bem bacana. Estou muito feliz com isso. E agora é a vez a gente falar um pouquinho da Carol. Carol, minha filhota, minha mais velha, bastante estudiosa, dedicada. O pessoal já conhece, a maioria são amigos, tal. E ela veio aqui para ajudar a gente a compartilhar um pouquinho de conhecimento no que diz respeito a essa visão moderna dos relacionamentos, né? O que a gente vai falar hoje? A Carol vai fazer umas provocações aí, a gente vai, né? De boa resolver tentar aí colaborar com vocês. Nós vamos falar um pouquinho de casamento, um pouquinho de união estável, vamos falar um pouquinho de divórcio. Não sei se alguém lembra da famosa separação, que antes era o desquite. Vamos falar um pouquinho disso também. E vamos falar um pouquinho de um negócio assim
polêmico, que o povo está falando aí, contrato de namoro, né? Ah, o que é contrato de namoro? Vale, não vale? Então, todo mundo agora, né, se fosse antigamente, ia falar assim, todo mundo agora quer ir na papelaria comprar um modelo de contrato de namoro, né? Não é assim, gente. Não é assim que a banda toca, desculpa falar. E essa provocação a gente vai contar aqui com a colaboração da Carol, que é advogada formada, que está fazendo 2 cursos de pós-graduação, tem estudado bastante e se debruçou sobre o assunto, né? Então, Caroline, por favor, seja bem-vinda. Boa noite a todos e vamos começar nosso bate-papo. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. É sempre muito bom dividir o espaço com a minha mãe, antes de tudo, né? Depois ela vira a doutora Nancy, mas antes, para mim, ela é sempre a minha mãe. Então, vai soltar um mãe, é isso, e Carol é aquilo, porque a relação de doutoras aqui fica um pouco para trás, né? E aí a gente escolheu, então, como ela disse, esses temas que as pessoas têm muitas dúvidas, todo mundo pergunta muito, porque o tempo passa, tudo muda e as pessoas acabam revolucionando até os relacionamentos, né? Então a gente escolheu começar falando hoje sobre o casamento, que é o velho conhecido de todos, que está aí há séculos e séculos presente nas nossas vidas, que é um procedimento completamente formal. Ele tem uma natureza jurídica de contrato, ele não é um contrato em si, mas ele tem uma natureza jurídica de contrato, procedimento formal. Por que ele é formal? Porque você tem que cumprir algumas formalidades, né? Algumas regras para você conseguir se casar. Então, você tem que ir até o cartório, levar uns documentos necessários, dentre eles a certidão de nascimento ou de casamento averbada, para dar entrada, né, que chama-se habilitação, fazer habilitação para o casamento. Tem que esperar os proclamas, demora 30 dias. Por quê? Tem que esperar, porque tem publicação de edital, para ver se você já não é casado e não divorciou, para dar publicidade ao ato. Beleza, marcou o casamento, foi lá, assinou o papel, você deixou de ser solteiro e passou a ser casado naquele dia. Então, o casamento, a certidão de casamento, né, e o ato solene, ele serve para marcar o início daquela união, né, formalmente falando. Então, isso tem implicações na esfera jurídica, por exemplo. Se, num eventual divórcio, tiver que discutir sobre a aquisição de bens, os bens que já tinham, os bens que foram havidos durante o casamento, não tem uma discussão, quando que começou o casamento? Eu lembro que foi em 2010. Mas que mês? Eu não lembro que mês. Mas que dia? Se eu não lembro o mês, eu não vou lembrar nem o dia. Começo Então, do o meio ao fim do casamento ano. A pessoa já começa a ficar meio perdida. Então, o casamento já não tem essa discussão. É Ele sabe verdade. exatamente o dia que começou. Ele sabe, é uma data de corte. De quando era solteiro para quando virou casado, os bens que tinha antes, para os bens que vieram depois. Então, ele é bem solene, bem formal. Se acontecer o divórcio, não tiver discussões, esse divórcio pode acontecer no cartório. Ele tem que ser, claro, né, amigável, tem que ser consensual e não pode ter filhos incapazes. Então, nesse caso, é perfeitamente possível fazer no cartório de uma forma um pouquinho mais célere do que o nosso amado judiciário. Mas uma coisa que ninguém foge é do advogado. Então, se Mas quiser ó, o que fugir. é mais rápido, casar ou divorciar? Casar eu acho que é mais fácil, né? Mais rápido, Mais rápido. mais rápido, né? Depende, claro, da boa vontade dos envolvidos, né? Agora, uma coisa que eu acho assim, você está falando um pouco de aspecto formal, essa coisa toda. Gente, todo mundo não planeja o casamento? Por que não planeja o divórcio? Não dá O para. povo acha que nunca acaba. Entendeu? Porque senão não acaba nunca. Casar mais rápido, por quê? Você vai ter começo, meio e fim. Você vai lá, planeja, contrata, faz, acontece, né?
O divórcio é uma briga, uma guerra, uma eternidade. Vamos planejar. Vamos planejar o divórcio. Olha, vamos usar um pouquinho da, né, da razão, ser mais racionais, menos passionais. Oi, Amanda, bem-vinda, querida. Olha, Amanda, colega da Comissão de Direito de Família da OAB, está aqui nos prestigiando. Muito obrigada, Amanda. E então, assim, eu tento agora passar isso para as pessoas, planejar também esse momento, entendeu? Olha o que o Ricardo está dizendo: planejamento do divórcio acontece de uma forma oculta. Ricardo, aí não é planejamento, aí é golpe. É alguém querendo dar um É, golpe a alguém, entendeu? Então, assim, verdade. tirando assim, claro, a gente tem todo esse lado solene, mas eu queria falar um pouquinho daquelas curiosidades, Carol, daquele momento assim, casamento, união estável. Você deu a ênfase aí bem legal com relação à data, né? A data de corte. Quando você era feliz sozinho, você passou a ser feliz casado. Ou não, É. né? A gente não sabe, cada um, cada um. É, então, o destaque maior, assim, inicial, não vamos falar nem maior nem menor. O inicial é uma data de corte. Isso. E um outro destaque com relação a essa questão dos bens que você enfatizou, que você trouxe. O que você gostaria de chamar a atenção da galera para isso? O que está muito sedimentado no casamento e que na união estável a gente precisa atentar. Então, como eu estava falando, com o casamento é mais fácil a data de corte para você saber exatamente o que fazer na esfera patrimonial. Já Uhum. a união estável não tem na união estável não documentada, não tem essa data de corte. E aí cria uma confusão, por exemplo, no caso da dissolução da união, que no caso da dissolução da união, porque fica difícil identificar quais foram os bens adquiridos antes, durante, depois, o que era meu, o que era seu, o que era nosso. Então, essa parte patrimonial vira uma grande confusão quando nada é documentado, né? E o problema é que assim, a maioria das uniões estáveis, a percepção que a gente tem é que assim, ninguém vira e fala assim: ah, vamos morar junto? Vamos. Ah, então vamos morar junto dia 1º de dezembro de 2020. Não, a coisa vai acontecer, não vai acontecer. Um dia leva um chinelo, outro dia leva uma camiseta, deixa a escova de dente. Quando você vê, a coisa já se consumou. Aí dá É, essa dificuldade da data, não é verdade? E a data de cor. isso. Porque imagina assim, você, semana passada, juntou a escova de dente lá. Esqueceu, juntou, a gente não sabe, né? Esse fim de semana você ganhou na loteria. E aí, você está em união estável ou você não está em união estável? Exatamente. É aí que pega, né, Carol? Pega justamente aí. E aí o que acontece com a união estável? Antigamente, antes do Código Civil de 2002, para você ter uma união estável, você precisava ter uma relação pública contínua, ter o objetivo de constituir família e convivência mínima de 5 anos, ter um filho dessa relação e coabitação. Sabe que Hoje parece em isso? dia, Receita de bolo. A vida das é, pessoas não se traduz uma receita de bolo. exatamente. É aquilo que eu falei, os relacionamentos foram revolucionando também, as pessoas revolucionaram isso também. E aí o que acontece? Com o advindo do Código Civil de 2002, esses três últimos requisitos já não foram colocados na lei. Então, a gente vê que houve uma flexibilização para caracterizar a união estável. Então, por isso que acontece essa bagunça, por exemplo, na esfera patrimonial. Porque você começa indo um dia, vai no outro, dorme no fim de semana, de repente você, eu vou dormir segunda-feira, eu vou embora, de repente você está ficando a semana inteira. Então, vira hoje em dia mais essa bagunça, assim, por causa da falta de determinação do início, né?
E aí assim, aí você fica naquela, né? Ah, é união estável? Não é união estável, é namoro. Não, eu só namoro com ele. Ah, eu durmo lá 3 dias na semana, mas é só um namoro e tal. E aí vem aquela discussão, né, que a minha mãe abordou aí no começo do vídeo, falando sobre o namoro qualificado. E aí? Que É que união é, estável? que é namoro? Existe namoro? Porque assim, gente, ó, Carol novinha, né? Eu não sou tão, né? Para não falar o contrário, para não ficar chato. Mas, É. gente, a gente falava em namoro sério. A gente falava assim, não, eu tô namorando. Ah, mas é sério? Não, agora é sério. Não, eu tô noivando. Ah, que legal, você tá noivando, vai casar? Vou casar, tal. Me aparece um tal de namoro qualificado. Então, como é que é esse negócio? Namoro qualificado é por escala? É por número de anos? É por envolvimento? Então, Carol, descasca aí, que eu ainda quero É, depois fazer um comentáriozinho. a gente não vai se aprofundar muito, mas assim, basicamente, quem defende a tese do namoro qualificado sustenta que assim, a principal diferença dele é a falta do objetivo de constituir família. Então, você pode dormir na casa do seu namorado, você pode ter a chave, o porteiro, quando liga, fala: Ó, a sua esposa chegou aí, mas ele tá confundindo, você só tem livre acesso, mas você não mora lá, você não paga uma conta. Aí, então, e assim, vocês não pensam em ter uma família e comprar uma coisa juntos? Não, vocês têm um namoro qualificado que é o que algumas pessoas, uma parte da doutrina defende. Eu acho que assim é uma linha muito tênue para você definir o que é o namoro qualificado e o que é a união estável. Então, assim, uma forma de evitar essa confusão de namoro e união estável é fazer um contrato de namoro. Simples, Então, ah, quase simples. é, mais ou menos, assim. É aquela tal história, gente, olha, direito é apaixonante, mas não é ciência exata. Não tem certo, não tem errado. Hoje o que está certo, amanhã está errado. E o que está errado hoje, amanhã pode estar certo. Então, por exemplo, isso que a Carol falou, né? Ah, o prazo de convivência, ter filho, morar junto, não sei o quê, a legislação veio evoluindo. Por quê? Porque a sociedade veio evoluindo. Então, hoje, por Isso, exemplo, a gente fala em socioafetividade, né? A gente fala em casamentos com configurações diferenciadas. Nada disso no passado existia. Mas o que, que foi? Evolução da sociedade. Então, namoro qualificado, não namoro, isso, aquilo, hoje é assim, amanhã pode ser diferente. O que isso. um sentimento que eu tenho é assim: se para configurar a união estável, você tem que ter aquele objetivo de constituir família. Então, não basta que, como você falou, o porteiro do prédio falou assim: ah, sua esposa chegou, seu marido chegou. Ele acha que é isso, beleza? Ele Isso. pode ter um sinal exterior que ele deu essa interpretação, mas você está tratando o seu namorado, companheiro, não sei como é que qualifica, como marido, com o objetivo de constituir família, e ele está te tratando assim, e essa realmente é uma prova, é uma linha muito tênue e é muito difícil. Então, o que eu penso, assim, gente, tudo na vida pode ser planejado, pode ser Exatamente. organizado. Então, a gente vê, por exemplo, uma vez eu assisti um curso, a gente estava falando justamente desse negócio de contrato de namoro. E aí o professor fez a seguinte abordagem: mas se é namoro, não precisa de contrato. Então, para que você está fazendo contrato? Porque teve uma discussão justamente num processo X lá. Isso te leva a pensar: ah, é ou não é, ou não é, ou não é? O que eu penso? Gente, organiza, planeja. Você tem aí algum problema, tem alguma um senão? Sempre conversa, faz um contrato. Se, como é que ele vai ser usado? Qual vai ser a interpretação? Se ficou alguma coisa de fora ou não? Você tem pelo menos um ponto de partida, Isso. né? Eu acho que isso dá uma boa sustentação e dá uma boa linha de trabalho. Porque pensem,
uma coisa que eu acho que é o pior de tudo. Você morreu. Não é você que vai fazer sua defesa. Não é você que vai chegar lá para o juiz e vai falar, não, era só um namoro, conheci outro dia, não sei. Não. Vão ser o quê? Os seus pais, os seus filhos, os seus herdeiros. E muitas informações, provavelmente, eles não terão, porque essa história de que a vida é um livro aberto até a página 2, né? Então, assim, organizem suas vidas, organizem seus contratos, estabeleçam suas relações. Viu que ficou sério, que é a união estável? Senta, conversa, bota as regras lá na mesa, vamos fazer um papelzinho aqui nós dois, chama um advogado para assessorar, pede informações, pesquisa. Isso é bem bacana, né, Carol? Você faria um contrato de namoro qualificado para dizer assim, não, ó, não tenho união estável, eu tenho um namoro qualificado, ou você prefere não se manifestar? Eu faria um contrato de namoro, sim, eu faria. Eu acho que assim, um relacionamento, né? Agora vamos lá, conselhos amorosos. Como é Um que é? relacionamento tem que ter cumplicidade, tem que ter conversa, diálogo, as pessoas têm que se dar bem. Então, acho que se você está num relacionamento, que você está se dando bem, que o diálogo está fluindo, que você vê que beleza, eu quero tentar investir nessa pessoa, você chega e conversa com ela, fala, olha, eu queria fazer um contrato de namoro, a gente tá ficando sério mesmo, tá rolando, tal. Se evoluir para uma união estável, a gente vai lá, muda, faz um contrato Faz de o união estável, upgrade. vai fazer upgrade. Eu quero casar, vamos fazer ou faz a conversão ou casa. Eu acho que é importante documentar assim, porque é aquilo que você falou. Aí a pessoa bate as botas, vamos fazer o quê? Ixi, é aquela briga com a família e começa a mãe, o pai, o cachorro, o vizinho, o papagaio, o periquito falar, não, era namoro, era união estável, e a pessoa que tá lá no meio. Então, a melhor forma é isso, você previne, assim, muitos problemas, tanto estando vivo quanto estando morto. Principalmente, né? E uma coisa que é, assim, uma curiosidade. Se eu casei, sou casada. Antigamente, você tinha que... Começou pelo desquite, tinha só desquite, não tinha divórcio. Aí depois a evolução da sociedade, gente. Aí depois a gente evoluiu, a gente podia separar, e aí pulava mais um degrau, divorciava, né? Depois, com o tempo, você às vezes precisava separar, e às vezes já podia divorciar direto. Hoje em dia, quase ninguém mais separa, a maioria divorcia direto. Não que não seja possível fazer a separação, é possível. Agora, nessa transição toda, eu quero fazer duas colocações. O estado civil do ex-solteiro para o casado e para a união estável. Boa noite, Francisco. Tudo bom, Garoni? Vamos diferenciar isso. Então, vamos lá. Lá nos tempos passados, eu não divorciei, eu me separei. Então, eu era solteira, casei, casada. Não larguei não, Janine. Ainda estou fazendo o negócio certinho. Sou casada. Aí fiz a separação. Sou separada, não sou divorciada. Meu marido morreu. Você sabe qual é o meu estado civil? Você era separada judicialmente. Fui lá no juiz e assinei ou o tal do desquite ou da separação judicial. Vamos ver, quem Você vira sabe? Peraí, viúva. vamos ver se alguém já... Você já entregou. Então, Eu gente, sabia. eu podia estar separada e não divorciada. Se meu marido lá morresse, eu seria viúva. Entendeu? Agora, como você pouco se faz separação, você já vai direto para o divórcio, você é divorciado. O Marquinho, livre para amar. Boa! Melhor estado civil, né, Marquinhos? Agora, e na união estável, Carol? Eu sou solteira. Aí, fiz lá uma união estável, documentada ou não.
Tem importância. Mas separei a união estável. E aí? Qual é o meu estado civil? Solteira, continua como solteira. A união estável não é um estado civil, né? Você não pode falar estado civil, eu sou unida estavelmente, sei lá. Não Não tem. Você é existe, solteira. gente. Não. Olha só. Vai Se você continuar é como. divorciado, você vai continuar divorciado. Se é viúvo, você vai continuar viúvo. Se você é solteiro, você vai continuar solteiro. É. União estável, muito se fala, qualifica, rotula como convivente, mas não é um estado civil. Há defesas, há doutrinadores incentivando um novo estado civil, né? Mas não é estado civil, né? Não é. Então, você só pode ser solteiro, casado, divorciado, ou separado judicialmente, ou viúvo, né? Se a pessoa. Né? Foi por dar Só tem. é, E aí a gente até colocou hoje nos stories aqui uma perguntinha para ver o que o pessoal achava, né? Se você deixa de ser solteiro, ou seja, você casa, se você separa, você pode voltar a ser solteiro? Não. Você não deixa o povo responder? Você já sai falando aí? Espera, queria fazer aqui uma O enquete. suspense. Ah, eu não sabia que você ia fazer o suspense. Mas você Tarararararara. não pode. A gente já fez a enquete, né? E Hum. você não pode voltar a ser solteiro. Então, se você casou, meu bem, você só vai ser divorciado, separado ou viúvo. Para ser solteiro, só tem uma hipótese. Quem Tcharam. sabe? Quem Agora eu vou perguntar, não sabe, vou falar. quem sabe tem a ver com a validade da prática dos atos. Não é verdade? Isso. Se você tiver o casamento anulado, você pode voltar a ser solteiro. Mas aí tem uma série de hipóteses, tem vários detalhes, mas aí que não vai vir ao caso aqui a gente falar. Mas essa é a única hipótese que você pode voltar a ser solteiro se você for casado. Exato. Ou então, não case, é o que o Ricardo está falando. Nossa, olha, tem É, gente que fazia tempo que não tava entrando, e ó, o pessoal tá vindo, Gleidson, Keila, gente, boa noite. Eu não vou conseguir falar oi para todo mundo, porque senão não vai dar tempo e depois a Carol vai ficar brava. Mas então, então vocês veem que coisa? Casou, acabou, gente. Acabou. Vai ser é. casado. São raríssimas exceções que você vai conseguir. Mas assim, olha, eu tenho muito tempo. Eu nunca vi uma anulação de casamento. Eu acho que eu nunca vi nenhum processo desse de anulação. O Jefferson está perguntando aqui, como que anula, Jeff? Rapaz, Felipe, é Felipe? Felipe Ah, Fefe. o Fefe. Como que anula, Fefe? Rapaz, é um calvário. Eu lembro que eu estudei isso lá atrás, na faculdade, tinha uma série de pré-requisitos, mas eu nunca vi isso daí, ó. Elefante branco, hein? A A Janine Janine falando está aqui que dizendo já que viu. viu, olha só. Ah, Ricardo, se preocupa, que se a Janine já viu, ela já andou estudando, hein? Agora, gente, ó, uma coisa que acho que a gente pode falar um pouquinho, Carol, o que você acha de explicar para o pessoal essa questão de regime de bens, que você pode escolher tanto no casamento quanto na união estável, como que você quer que funcione a divisão, a participação dos bens. Então, eu vou falar um pouquinho assim do casamento, uma coisa bem, bem rápida, né? O casamento, por ser um ato solene, como a Carol falou, você tem que entrar com os proclamas, você vai se habilitar a casar. Então, primeiro você vai lá, leva todos os documentos, escolhe um dia, tem que esperar passar o prazo e tal. Só que se você, a lei, ela oferece para a gente um regime de bens, qual que é? Comunhão parcial de bens, ou seja, é justamente aquele divisor de água. Tudo que era seu antes, continua sendo seu antes, e depois do casamento, ele acaba tendo uma comunhão, uma comunicação. Então, se você não escolher qual o regime de bens que você quer, é o que está na lei.
Agora, se você é uma pessoa que está ligada, que está antenada e quer se organizar, o que você pode fazer? Você pode fazer um pacto antinupcial. Então, o casamento não é só escolher, marcar a data, correr os proclamas, fazer a festa. É você pensar também em como você quer dividir a sua vida e o seu patrimônio. E você pode preparar tudo isso antes. Olha, gente, a inteligência que é isso. Você sentar e definir quando está todo mundo bem, está tudo amando, tudo em flores. Olha, isso é seu, isso é meu, isso vai ser assim, isso vai ser assado. É maravilhoso, porque quando chegar lá na frente, casamento é para a vida toda, né? Espero, né? Mas se der ruim, você tem tudo organizado. Então, assim, eu não sei se foi um reflexo da pandemia, mas eu atendi vários casos pedindo para a gente preparar um pacto antinupcial, que era estabelecer regras de como as coisas funcionariam após o casamento, entendeu? Então, você faz isso para determinar regime de bens. Você, no pacto antinupcial, sabia que você pode pôr, por exemplo, meu marido está estudando, vai fazer um mestrado tal, e eu trabalho e sou a força motora ali de ganhos da casa. A gente pode combinar que durante esse mestrado dele, eu vou pagar todas as despesas, e 2 anos depois, ele que vai pagar todas. A gente pode estabelecer isso, por exemplo, no pacto. A gente pode estabelecer várias regras nesse sentido. E essas regras podem levar para a união estável, mas não tem tanto esse formalismo, né, Carol? Fala aí da união estável. Isso, na união estável, se você quiser fazer assim, meu marido vai fazer mestrado, eu vou pagar todas as contas e ele vai sempre lavar a louça, eu faria esse tipo de regra. Já aprovei. Se eu for casar de novo, eu já vou pensar nisso. Na união estável, você pode fazer na própria escritura de união estável. Então, quando você for lá no cartório formalizar, eles já têm um modelo pronto. Ou você pode contratar um advogado, uma assistência jurídica para fazer do jeitinho que você quer, do jeito do seu sonho. Personalizado. Exatamente, do jeitinho dos seus sonhos, personalizado, o que exatamente vocês querem colocar. Porque do cartório é o padrão. Agora, quando você quer uma coisa mais personalizada, quer constar algumas peculiaridades. Então, por exemplo, pagamento de dívida, alguma disposição específica sobre patrimônio, como vai ser algumas regras, você pode fazer, então, na própria escritura da união estável. É aconselhável que você procure, sim, um advogado para te ajudar a organizar essas ideias. Então, não tem esse formalismo do pacto antinupcial. Pode ser feito na própria escritura de união estável. Bem bacana isso, né? Aí o Sérgio está falando assim, o romantismo, onde fica? Será que as pessoas estão mais preocupadas com os bens materiais? Gente, olha, não foi hoje que eu me formei. Uma das primeiras coisas que eu ouvi na faculdade em Direito de Família era: você divide em 2 etapas. A Janine até colocou aqui. Primeiro, meu bem. Então, é quando você está casando, organizando, festa, flor, vestido, não sei o quê, papapá, viagem e tal. Deu ruim. Aí você organiza meus bens. Entendeu? Gente, eu acho que é da essência do ser humano. É da essência do ser humano. Então, não tem por onde. Deixa organizado que é melhor. Não é falar em bens materiais, né? Ricardo, depois de 18 anos de casado, eu fiquei sabendo que não tenho direito à herança do meu sogro. Bom, só uma informação. Primeiro que o sogro dele ainda é vivo, então nem herança ele tem, né? Vamos começar por aí. Meu Deus do céu. Mas, tá gente, olha, sogro. essa é uma abordagem bem interessante e que as pessoas precisam saber. Então, quem casa, por exemplo, na comunhão parcial de bens, que é o regime que a lei nos faculta. Olá, Amanda, tudo bom? Você tem, por exemplo, esse tipo de situação. Herança não se comunica. Então, como o Ricardo falou, eu não tenho direito à herança do sogro. Não tem, ele não tem direito à herança do sogro. Primeiro que o sogro dele nem morreu, né? Mas segundo, por quê?
Porque pelo regime de bens, ele não é herdeiro. O único herdeiro é a filha, é a esposa dele. Então, vocês sabiam disso? Alguém pensou, foi explicado, questionou, estudou? Tá vendo, gente? Tem que perguntar. Né, Carol? Exatamente. Por isso que é bem importante, antes de você casar ou de você formalizar a união estável, você conhecer os regimes de bens, você pesquisar, entender melhor, saber quais são os reflexos desses regimes de bens no futuro. Isso é muito importante. As pessoas acabam que, vamos. Quando você vai no cartório, eles falam assim para você: é o regime automático? É tipo, é o padrão? É o que Às está na vezes você fala, lei? esse aí. É aquele que a gente, depois que casar, vai dividir tudo? Então é esse aí. E você não sabe o que vai acontecer lá na frente, você não conhece as outras possibilidades, né? Isso é importante. É aquilo, ninguém pensa. Na hora de casar também, ninguém pensa em planejar. Na hora de separar, muito menos. Então é importante, sim, pesquisar, procurar entender qual o melhor regime de bens para você, para o seu companheiro, e que só assim vocês vão conseguir estabelecer o que vai ser melhor para a gente no futuro, né? Enquanto casamento e no futuro também. É verdade. E essa questão que a gente falou do regime de bens, por exemplo, com relação à herança, ela se aplica também, gente, doação. Ó, vamos supor, Carol casada no regime aquele da lei lá, o automático. E aí eu vou e faço uma doação para Carol. E aí, se eu fiz uma doação para a Carol, ele é um ato não oneroso. O cônjuge dela, no regime da comunhão parcial de bens, ele não está herdando com ela. A não sei que eu falo assim, ó, estou doando para a Carol e para o Luigi. Aí eu doei para os dois. Se eu doei só para ela, só ela que ganhou. Ele não tem direito. Aí o Ademir perguntou aqui, ó, peraí, Ademir que subiu aqui para pergunta. Na união estável, o parceiro tem direito à herança? Então, sim e não, depende. Depende. Se o parceiro vivo herdou alguma coisa, ele herdou e não tem regime de bens estabelecido, o que vale é o da comunhão parcial de bens, que é o que a lei determina. Então, só quem herdou foi esse parceiro. Aí o parceiro lá herdou uma casa, X, e está lá em união estável. Morreu. Quem que herda? A companheira e os demais herdeiros, porque a companheira herda também. Então, sim e não, tá? Porque se aplica o mesmo critério do casamento. Então, o filho é o herdeiro, né? Então, quem vai receber é só ele. Mas na hora que ele morre, os herdeiros dele recebem e, dependendo da união estável, se não tiver documentado, se não tiver regime de bens, se não tiver nada, é bem provável que vai herdar, sim, senhor. Entendeu? Eu recebi uma pergunta aqui no meu Instagram. A pergunta é se no divórcio, no caso seria a dissolução, né, da união estável, se o companheiro tem direito aos bens. Então, é a mesma coisa da sim e não. Depende da escolha do regime, depende das disposições que estiverem no contrato de união estável. Então, para saber o que cada um tem direito, precisa ver o que está disposto na escritura de união estável. Se não for. Oi? Se é que tem uma escritura de união Então, estável. Se não for uma união estável, documentada, né? Ela não estiver registrada no cartório, não tiver nada, aí você tem que comprovar, fazer uma prova de quando vocês iniciaram essa união estável, para a gente ver o que você tem direito, porque aí se aplicaria o regime da comunhão parcial de bens. Inclusive, engloba até aqui uma pergunta da Cá Almeida. Isso. Ela fala assim, olha, eu moro há 9 anos com o pai das minhas filhas e todo mundo diz que se acontecer algo com ele, não consigo resolver nada. Acho que só se for a mãe dele. Isso é verdade?
Não exatamente. Não, exatamente. Você vai ter que comprovar, cá, você tem que comprovar que vocês tiveram essa união estável. Então, por exemplo, se vocês têm bens aí, for começar um inventário, você vai ter que comprovar que vocês tiveram união estável, que vocês viveram todo esse tempo juntos. Então, tudo isso é uma questão de prova. Mas assim, se não tá aí documentado, mulher, vai documentar Corre, isso aí. vai lá, rapidinho. Vai no cartório. É rápido, é fácil. Se não tiver nenhum outro bem envolvido de antes da união de vocês, é super tranquilo de fazer. Você chega lá com o seu documento pessoal, comprovante de residência, você e o seu companheiro, e fazem a escritura de união estável. Você vai evitar uma dor de cabeça se acontecer algo no futuro. Aí, dica, hein? Dica. Se você vai casar, você vai marcar o seu casamento daqui para frente. Então, por exemplo, 30 dias para frente, sempre no mínimo, porque tem os proclamos, aquela coisa toda. Mas se você for hoje no cartório e falar assim, nossa, que nem a Ká falou aqui, ó, tô há 9 anos, né? Então, aí ela assistiu nossa live, se inspirou, conversou com o marido e falou, benzinho, vamos resolver isso? Segurança para mim, segurança para você, segurança para nossos filhos. Vamos, vamos. Exato. Vocês podem ir hoje no cartório, chegar lá no cartório e falar assim, ó, faz 9 anos que a gente está em união estável. Ah, existem discussões acadêmicas, processuais, tal, existe. Mas, gente, cada caso é um caso, você vai lá e resolve o seu problema e resolve a sua vida. Então, vai lá e fala assim, olha, nós estamos juntos desde 2010, então a gente quer escrever aqui que nós estamos em união estável desde 2010. Pronto, acabou, simples assim, gente. Resolve o problema, entendeu? Como diria minha Ou mãe, diminui o problema, né? como diria minha mãe, melhor prevenir do que remediar. Então vai lá e faz, entendeu? Deixa documentado certinho. E lá na frente, se tiver que discutir alguma coisa, discute. Senão a vida que segue, você resolve os seus Já problemas. resolveu, exatamente isso, Cá. Você consegue ir no cartório, pedir para fazer o documento e falar que vocês já estão juntos há 9 anos, sim. Isso é bem É, possível. Olha outra pergunta legal, ó. E a união estável homoafetiva é possível? Nego, você está atrasado, você pode casar, você pode fazer união estável, você pode fazer tudo. A evolução exatamente. da sociedade que a gente começou a live falando, essa pergunta bastante oportuna do Wesley. Eu sei que ele não está atrasado, eu brinquei com ele, porque eu sei que ele é uma pessoa bastante esclarecida, mas sim, as relações homoafetivas, eu acho que, eu não sei se são as que têm menos documentação, eu precisava qualquer dia levantar uma estatística, mas é muito importante documentar, porque, gente, são aspectos patrimoniais, não é só o Isso. sentimento, né, Carol? Isso. Hoje em dia, tudo se equipara. Então, o relacionamento hétero é a mesma coisa do relacionamento homoafetivo. Eles têm os mesmos direitos, são todos protegidos. Os homossexuais têm os direitos amplamente protegidos, não tem essa mais, não tem mais diferença nenhuma. Direitos, Acontece que deveres e e obrigações. Também paga obrigações, pensão, exatamente. também divide patrimônio, também divide responsabilidade com o filho, tudo, dever de lealdade, tudo igual, viu, gente? Não é só, agora eu posso casar. Não, 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 não. Pode tudo. Acontece que às vezes as pessoas acabam tendo uma volatilidade assim para relacionamentos, tem muitos relacionamentos e acaba que não documenta e vai, mora 2 anos com um, 3 anos com o outro, 5 anos com o outro e não documenta nada. Mas isso acontece em todo tipo de relacionamento, É, em relacionamento gay, em relacionamento heterossexual. Então, assim, tem que documentar. O importante é documentar. Ah, não quer documentar, não quer fazer união estável para não achar que é algo muito sério? Faz o contratinho de namoro aí, reconhece a firma, guarda isso, para lá na frente não dar discussão. Então, isso exato. é o que a gente falou desde o começo. Vamos sempre documentar, é o mais importante. Exatamente, é o primeiro passo. Gente, olha, você quer ver um direito que ele é extremamente afetado nessa situação, que a gente está falando um pouco
num paralelo entre união estável e casamento. Olha, sou casada, meu marido morreu. Eu vou chorar, claro, né? Passar pelo luto, por todas aquelas dificuldades, mas eu vou pensar na pensão por morte. Eu vou pedir para o INSS, vou falar assim, ó, pagou a vida inteira, eu tenho direito, é um direito que me assiste. Quando eu chego no INSS, que eu entrego a minha documentação, ninguém pega a minha certidão de casamento e fala assim, ah, mas a senhora é casada. Ah, a senhora é casada mesmo? É casada, é verdade. Ninguém faz isso. Por quê? Está lá na lei. Se eu sou casada, se eu tenho documento, eu vou lá e peço minha pensão por morte. Vai lá você e fala assim, ah, união estável. Ah, meu marido morreu, tal, pois não. União estável. Tá, cadê o papel? Não, a gente só morava junto. Tá, mas e aí, como é que a senhora prova isso? Não, mas eu tenho 10 filhos com ele. Tá, mas qual a idade dos filhos? Não, um tem 10, outro tem 15, outro tem 20. Tá, mas como é que eu sei que até hoje a senhora estava vivendo com ele? Que é uma verdade, né? De repente ele pode ter se largado no meio do caminho. Então, assim, a união estável, você tem que provar que ela existiu, quando ela começou, se ao tempo da morte ela ainda perdurava, e aí começa prova daqui, prova de lá, documento daqui. E muitas vezes, gente, olha, dá dó. São pessoas, às vezes, idosas que deixam de receber porque não tem documentos, porque não tem provas, e isso dificulta. Então, assim, quando a gente brinca de falar de casamento, de união estável, faz um paralelo, tenta levar a conversa para um lado mais descontraído, a coisa é mais profunda. Então, pensem, organizem suas vidas, planeja, né, Carol? Contrato de namoro, não é mais namoro, muda, faz união estável, tem economia porca que não vale a pena. Então, organizem-se, pensem nas diferenças, pensem no planejamento e o que é melhor, planejem o futuro. Como é que você quer se ver daqui a 1, 5, 10, 20 anos? Você quer se ver brigando por alguma coisa que você construiu a vida inteira para determinar um tempo, um prazo, um sistema, uma forma? Ou você quer chegar e falar assim, não, tá aqui, ó, a gente tem tudo certinho, vamos organizar, toma para lá, vem para cá e deixa as coisas mais fáceis, morreu no meio do caminho, vai lá, pega a sua pensão. Você entendeu? Então, acho que é bem pertinente essa provocação que a gente está fazendo, para que vocês reflitam um pouco, estudem um pouco mais sobre isso e possam direcionar e planejar a vida de vocês. Carol, estou vendo que você tem mais uma pergunta aí, eu já vou me despedir, a Carol vai responder a pergunta e depois ela também já passa para as considerações finais dela. Eu amei estar aqui, foi muito gostoso, é um orgulho da mãe estar com a filha, tá com os amigos, com os parentes, agradeço a todos vocês. E ó, o ano está acabando, logo, logo a gente vai dar uma pausa para o ano que vem, mas ainda tem esse ano. Toca aí, Carol. Bom, vamos lá. O Ale mandou aqui para a gente a última pergunta. As outras perguntas que eu tinha recebido a gente acabou respondendo no decorrer da live, então vamos para essa daqui. A pergunta é se em um término de namoro, o que permitiria uma das partes alegar união estável e exigir alguma partilha de bens? O que permitiria? Provas. A pessoa tem que ter prova para alegar que tinha uma união estável com você e querer a partilha de algum bem que vocês tenham, que um dos dois tenha adquirido no decorrer do namoro. Então, assim, se ela conseguir configurar que vocês estavam em união estável de fato, vocês moravam, pode não morar junto, né? Mas, assim, tem todos o jeito de união estável, aquele objetivo de constituir família, um ia na casa do outro, um dormia na casa do outro. Se ela conseguir configurar isso, aí ela pode tentar discutir a partilha de algum bem. Mas se não, se ela não conseguir comprovar, ela pode espernear o quanto ela quiser, a probabilidade é menor. Então é importante, se assim, há um patrimônio, se você tem bens aí, quer resguardar o seu patrimônio, seus bens, faz um contratinho de namoro tranquilo, que não tem problema. Eu acho que é bem por aí, né?
Ó, você pode pôr no contrato de namoro, Alê, você está preocupado assim? Olha, eu tenho um contrato de namoro, mas se a minha namorada for promovida a companheira, a convivente, eu quero que o regime de bens seja o da separação Isso. total de bens. É uma opção. Você já está É dizendo, uma ó, opção. não é união estável, é namoro, Mas se entendeu? for, Mas se for. E, gente, olha, o papel aceita tudo. O problema não é pedir, o problema é provar e alcançar o direito. Simples isso. assim, né? O negócio é Isso uma mesmo. namorada por semana, Ale. Ai, meu Deus do céu, tá Ah, meu podendo. Deus. Vou catar você, hein? Não pode. Uma namorada por semana não pode. Vamos lá, Carol. Bom, gente, então agora chegamos ao fim. Agradeço a todos que estiveram aqui. Eu vi até que passou um professor meu queridíssimo por aqui. Mandar um Sério? beijo. O Léo O Léo, que saudades do Léo. passou por aí. Fiquei muito feliz e fico muito honrada de ver todos vocês aqui acompanhando a gente. Então, queria muito agradecer o prestígio, falar que é uma honra dividir esse espaço com a minha mãe, né? A gente divide o nosso dia, todos os dias, quase 24 horas por dia a gente divide, mas é sempre um prazer estar junto, estar dividindo o nosso conhecimento. A gente discute pra caramba, entra em vários embates aqui, mas é muito É bom isso, é um mesmo. momento de grande aprendizado. Então, agradeço vocês, mãe, agradeço, muito obrigada. Tenho muito orgulho de você, de ter você na minha vida. E uma boa noite a todos. Gente, olha, vou tirar o óculos para poder tirar o brilho da luzinha. Amei, foi muito bom, adoro. Vocês sabem que eu gosto muito de falar, que eu amo direito, que eu amo a profissão, eu amo minha família, minha filha, vocês todos. E assim, olha, um beijão. Até mais, Catarina. Parabéns, nota 10 hoje. E aí, boa noite para vocês, ó. Parabéns. Beijo. Tchau. Tchau.